Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. Essa é a nossa segunda aula, ou segundo vídeo, da nossa palestra sobre relações humanas no ambiente de trabalho. Como eu disse no final do primeiro vídeo, nós hoje vamos falar da inteligência emocional nas relações humanas. Eu digo sempre que é a arte de olhar para si e para os outros. É você formar em você o cuidado e a inteligência de ler suas emoções e também tentar ler as emoções dos outros para que você não entre em conflito. Claro, o conflito ele é interessante, ele é importante, mas que você não entre em conflito com a pessoa, que você entre em conflito com as ideias da pessoa, com o que ela defende, mas não com a pessoa. Você saiba entender que algumas outras pessoas que podem estar trabalhando ao seu lado não tenham a mesma inteligência emocional que você, ou controle emocional, e pode ali gerar um conflito que pode se arrastar por anos sem solução. Tudo bem? Então, nosso foco hoje vai ser trabalhar a inteligência emocional nas relações humanas. Nós temos esse autor, ele é conhecidíssimo, que é o Daniel Goleman. Ele diz assim, quando eu digo controlar emoções, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a vida rica. Então, deixando logo claro aqui que você controlar as emoções, né? Você controlar para não sentir as emoções. É muito pelo contrário. É você sentir as emoções e saber do que está sentindo. Inteligência emocional, para entregar logo agora do início, inteligência emocional é você saber que emoção você está sentindo e como você vai se beneficiar daquela emoção e fazer com que ela não atrapalhe o seu dia a dia. Pelo contrário, que ela ajude o seu dia a dia. Isso é controlar as emoções. Muito diferente de você se privar das emoções. Então, controle emocional não é você se privar. Não, eu não posso chorar porque eu não posso sorrir aqui, eu não posso... Não, é você controlar as emoções, é você ter domínio delas e não ser denominado por elas. Tá bom? Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Isso é inteligência emocional. Então, é a capacidade de identificar os meus próprios sentimentos. É a capacidade de eu saber o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso. Tá bom? Então, isso que gerou essa emoção em mim, isso veio de onde? De onde brotou isso? Qual é a raiz dessa emoção? Até que ponto ela me pegou de surpresa? Eu não estava esperando. Por que eu não estava esperando essa emoção? Será que eu não consegui mapear bem? Eu não estou dizendo que nós somos um robô, não. Mas é sempre que chegar algo novo, você começar a fazer perguntas, você começar a querer identificar por que aquilo invadiu, por que você se sentiu daquele jeito. Você diz, não, eu não sou uma pessoa invejosa, eu não sou uma pessoa que fica olhando porque o que é dos outros. Mas de repente você está ali e de repente você foi fisgado por um sentimento de inveja. Não, mas eu não posso sentir inveja, eu não posso, que é isso? Isso é pecado, isso é feio, etc. Você é humano e se você acredita em questão de pecado, você ainda é pecador. Né? Então, assim, por que aquilo me dominou? Por que aquilo chegou até mim? O que me fez sentir aquilo? Será que não está na hora de eu olhar para aquilo com mais cuidado, para entender se aquilo chegou de repente? Pode não ter sido tão de repente assim. Né? Aquilo já estava nascendo, estava sendo alimentado por meu alter ego, ou por mim mesmo, sem saber, ou sabendo, não queria admitir. Então, por que aquilo me pegou? Né? Então, o que eu posso fazer para, se aquilo me incomoda as outras pessoas, como é que eu posso fazer para eu controlar isso, ou eu, de certa forma, buscar uma cura, se aquilo for certo que te incomode, buscar uma cura para aquilo em mim mesmo, né?
ou com um profissional, ou através de um raciocínio mais apurado sobre o que está acontecendo. Então, a influência e dependência do outro e a evolução humana, né? Então, nós tivemos aqui, eu trouxe, uma das teorias que fala sobre a evolução humana. Essa teoria é a mais considerada na universidade, na pesquisa. Então, ela fala que quanto mais o homem se achegou, quanto mais o homem se aproximou de outros, o seu cérebro foi ficando muito mais complexo, o seu intelecto muito melhor. Então, essa teoria defende que quanto mais próximos de outros seres humanos, a evolução mostra que o ser humano se tornou um ser muito mais inteligente, muito mais autônomo, por mais que vivendo junto com outras pessoas, nós adquirimos habilidades assim, quase que infinitas do ponto de vista humano, porque isso fez com que eu aprendesse a resolver conflitos, e essa busca de resolver conflitos fez com que a minha caixa craniana aumentasse, o meu cérebro aumentasse de volume, e eu me tornasse uma pessoa muito mais inteligente. Então, 6 milhões de anos, dependendo do outro, segundo a teoria de Darwin, né? Que o ser humano depende um do outro. Então, essa ideia de você dizer que você não depende de ninguém, que eu sou dono do meu destino, então quem é você para se meter na minha vida, eu não dependo de nada. Primeiro, no ambiente de trabalho, que nós estamos tratando aqui, todo mundo depende de todo mundo. Pronto. E mesmo fora do ambiente do seu trabalho, você depende de todo mundo. Então você depende de pessoas que plantam o arroz que você come, o café que você toma, o açúcar que você gosta, o sal, qualquer alimento que você coma, tem gente que plantou, tem gente que colheu, tem gente que processou, entregou no supermercado e aquela pessoa te vendeu. Então você depende sim, mas eu paguei tudo isso? Sim, mas se não existissem essas pessoas, você faria todo esse processo? Não. Logo, você depende sim de outras pessoas para sobreviver, e isso é bom, e isso é muito bom, depender de outros. Quando nós falamos de independência e autonomia, não significa dizer que você vai viver no mundo sem depender de ninguém. Independência e autonomia é uma escolha sua de viver em um mundo menos dependente dos outros, para que você não se torne um estorvo na vida da pessoa, para que você não se torne um peso na vida da pessoa. É isso, independência e autonomia. Não é você não depender de ninguém, porque no mundo é impossível você não depender de ninguém. Nós dependemos um do outro, e repito, isso é muito bom. Isso é saudável para a humanidade, que eu falei agora há pouco. Quanto mais nós dependemos um do outro, mais inteligente nós ficamos. Então não é você se tornar um peso, não. Quando você se torna um peso na vida de alguém, que você não faz nada, você depende de tudo daquela pessoa ali, não, você fica menos inteligente. Mas quando você tem uma relação interpessoal, de interdependência com o outro, os dois se tornam mais inteligentes. Então, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Pessoas com qualidades de relacionamento humano, como a afabilidade, compreensão e gentileza, têm mais chance de alcançar o sucesso. Claro que essa ideia de sucesso ela é muito relativa, ela é muito subjetiva, mas sucesso é basicamente você se sustentar com o que você gosta de fazer. Isso é sucesso. Sucesso não é fama, sucesso não é dinheiro, tudo isso faz parte, mas sucesso é você conseguir se sustentar, você conseguir ser feliz com aquilo que você gosta de fazer. Isso é sucesso. Tá bom? Então, para as pessoas que têm afabilidade, compreensão e gentileza, nós vimos que essas pessoas, ao longo do tempo, têm maiores chances de serem pessoas exitosas, pessoas de sucesso nas suas carreiras. Tá bom? Habilidades necessárias, razão e emoção trabalhando juntas. Tem algumas habilidades que nós precisamos desenvolver ao longo do tempo, de compreender o outro, de entender o outro, de buscar no outro respostas
para aquilo que ele está sentindo também, de tentar identificar, assim como eu identifico em mim, identificar no outro algumas raízes, também alguns problemas que ele não consegue identificar para eu poder ajudar essa pessoa. Então, essas habilidades necessárias e também junto, a razão precisa caminhar junto com a emoção. Elas estão em locais separados do cérebro, mas elas não agem separadamente. Quando uma está agindo, a outra não está morta, não, a outra não está dormindo. As duas agem no cérebro e eu preciso usar a razão para entender a emoção, para compreender a emoção, saber o tamanho dela, no que ela me prejudica, no que ela me ajuda. Então, o autoconhecimento emocional. Então, é a capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Então, a ausência dessa habilidade de reconhecer os teus sentimentos te deixa e nos deixa à mercê das emoções. Eu vou ter dificuldade de entender minhas emoções e eu fico refém delas. Então, pessoas com essa habilidade de autoconhecimento emocional são melhores pilotos, de suas vidas. São pessoas que conseguem gerenciar melhor, conduzir melhor a sua vida, tendo esse autoconhecimento emocional. Nós temos também o controle emocional. Além do autoconhecimento emocional, nós temos o controle emocional, que nada mais é do que a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando estes sentimentos a cada situação da vida. Então, buscando entender cada sentimento e adequando ele a cada momento que eu esteja vivendo. Tendo essa consciência das emoções negativas que nos bloqueiam, eu tendo consciência do que me bloqueia, que nós podemos nos libertar delas por meio de um processo dirigido pela razão. Então, quando eu tenho essa emoção negativa que me bloqueia, que eu identifico que ela me bloqueia, eu preciso buscar na minha razão formas de entender essa emoção, compreender e trabalhar. Exemplo, se estamos tristes, eu posso identificar por que eu estou triste e trabalhar aquela minha tristeza de forma racional, identificando, relatando, buscando entender, até eu trazer aquela emoção para a razão, depurar aquela emoção, e aí sim, depois disso, eu possa controlar. Aí sim é o controle da emoção. Se estamos tristes, podemos escolher pensar de maneira otimista, por exemplo, da mesma forma que um passeio pode nos acalmar quando estamos furiosos. Eu preciso buscar formas de me acalmar na minha razão. Nós temos também a automotivação. Trata-se da capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Se a gente se deixar levar por vários aborrecimentos, pela ansiedade, eu não vou encontrar uma automotivação, uma motivação em mim mesmo para o meu dia a dia no trabalho, por exemplo. Por outro lado, se estivermos motivados, nós vamos encontrar prazer no trabalho e vamos ver o trabalho como algo que vai me ajudar e não atrapalhar a minha vida em casa, com os amigos. Então eu vou criar um ambiente de automotivação. Eu vou criar um ambiente que vai me ajudar, um ambiente que eu possa identificar por que eu estou trabalhando. Então, qual é a razão de eu estar trabalhando para que eu me sinta motivado? Eu estou trabalhando porque é obrigado. Então, esse sentimento eu preciso identificar. Por que eu entendo que eu só trabalho porque é obrigado? Por que não há nenhum motivo além da obrigação? E eu preciso identificar os motivos além da obrigação que me fazem trabalhar. Esses motivos
são os que vão me conduzir à automotivação. Porque aquele da obrigação, ele conduz ao contrário. Reconhecimento das emoções em outras pessoas, né? Isso diz respeito à habilidade de reconhecer emoções no outro e ter empatia de sentimentos. Então, essa empatia é a habilidade que constrói o autoconhecimento emocional. Através dessa empatia. Ela permite às pessoas reconhecerem necessidades e desejos nos outros e permite a essas pessoas a construção de relacionamentos mais eficazes. Então, reconhecer as emoções nos outros, nós chamamos isso de inteligência interpessoal. Reconhecer em si mesmo é intrapessoal e reconhecer nos outros é interpessoal. Nós precisamos dessa inteligência. Relacionamentos interpessoais, habilidade de interação com os outros indivíduos, utilizando competências sociais. O relacionamento é, em grande parte, a habilidade de gerir sentimentos dos outros, né? Então, é a base de sustentação da popularidade, da liderança, da eficiência interpessoal. Você precisa se relacionar com as pessoas que estão ao teu redor. Você precisa conversar, trocar ideia. Claro, não é fuxicar, não é fofocar, mas você precisa estar atento ao que está acontecendo, se relacionar, fazer conexões no seu trabalho. Vá além da sua sala de trabalho, além do seu setor, busque outros setores, converse com as pessoas, troque ideias, interligue os setores, seja uma pessoa que vai interligar. Não ache que um setor, por estar trancado numa sala, é impedimento para que você também converse com pessoas daquele setor, se relacione, seja uma pessoa, isso nós chamamos de pessoa bem relacionada. Por último, nós vamos, uma frase de Lao Tse aqui, importantíssima: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si próprio é verdadeira sabedoria, controlar os outros é força, controlar a si próprio é verdadeiro poder. Então, geralmente quando alguém controla outro, ele está exercendo uma força sobre ele. Mas quando você controla a si mesmo, você identifica poder em você. Porque você deixa de ser uma arma letal na vida das pessoas para ser uma coisa que vá edificar um alimento espiritual, emocional na vida daquelas pessoas. Tudo bem? Para terminar, eu queria que vocês respondessem, vocês podem tirar um print aí, vocês respondessem essas 3 questões e enviassem para o meu e-mail. Como eu posso melhorar o meu ambiente de trabalho? 2. Do que devo cuidar para que eu continue abrindo portas? 3. Para que serve a inteligência emocional no ambiente de trabalho? Ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.